que você faria se a vida perfeita que você conhece desmoronasse em um instante? Imagine descobrir que tudo o que você acreditava era uma mentira. A vida de Alba Costa, uma mulher elegante e aparentemente feliz na vibrante Rio de Janeiro, deu uma guinada inesperada quando um pingente na gaveta de seu marido revelou uma vida dupla. Seu mundo se despedaçou, mas o que ela encontrou depois a obrigaria a escolher: continuar vivendo uma farsa ou ousar construir sua própria verdade. Às vezes, o desmoronamento de uma vida que você achava perfeita é o primeiro passo para descobrir quem você realmente é: o pingente e o segredo. Os dedos de Alba Costa tremeram ao segurar a pequena caixa de veludo. Ela a havia descoberto, escondida na gaveta do escritório de seu marido, Javier, naquela mesma tarde. A luz do sol filtrava-se pelos ventanões de sua luxuosa casa no Leblon, Rio de Janeiro, projetando longas sombras sobre os impecáveis pisos de madeira. Ela não estava procurando nada específico, apenas organizando os papéis de Javier, como sempre fazia, sendo a esposa perfeita que ele esperava. O pingente de coração de ouro brilhava zombeteiramente em sua palma. Sua superfície delicada carregava uma inscrição que lhe revirou o estômago: para minha querida Carmen. O colar era requintado, claramente escolhido com um cuidado que Javier não demonstrava por ela há anos. O reflexo de Alba no espelho antigo do escritório capturou sua atenção. Aos 30 e poucos anos, ela ainda chamava a atenção com seu cabelo castanho e seus profundos olhos cor de avelã, sempre perfeitamente arrumada em sua blusa de seda azul marinho e calças sob medida. A imagem da graça suburbana, tal como sua educação em uma prestigiosa família carioca, a havia moldado para ser. Mas agora ela podia ver as rachaduras naquela perfeição, o desespero silencioso em seus olhos que ela vinha ignorando por tanto tempo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Javier: a cirurgia vai atrasar. Não me espere acordada. A mesma mensagem que ela havia recebido inúmeras vezes. Cada uma delas agora adquiria um novo e doloroso significado. Quantas dessas cirurgias tardias foram mentiras? Quantas noites ele passou com Carmen enquanto Alba se sentava sozinha em sua enorme casa, inventando desculpas para a ausência dele? Ela se moveu para sua escrivaninha e se viu abrindo seu laptop. A senha era a mesma. Sempre foi a data do casamento deles. A ironia não lhe passou despercebida. Seus e-mails carregaram e lá estava: correspondência com uma joalheria sobre o pingente, mensagens íntimas com Carmen, reservas para 2 em restaurantes onde ele nunca havia levado Alba. A conhecida onda de náuseas que a acompanhava nas últimas semanas retornou, mas desta vez ela sabia que não era apenas pelo desengano. Sua mão se moveu instintivamente para sua barriga ainda plana, onde seu filho crescia, alheio ao caos que cercava sua existência. O teste de gravidez caseiro que ela havia feito naquela manhã jazia em sua bolsa. 2 linhas rosas que deveriam ter trazido alegria agora pareciam mais uma corrente, prendendo-a a um homem que nunca tinha sido verdadeiramente dela. Javier sempre dissera que queria filhos, a adição perfeita à vida perfeita deles. Mas agora, Alba se perguntava se ele realmente os queria com ela. Ela se moveu por sua casa como um fantasma, cada cômodo cheio de memórias que pareciam manchadas. O closet onde Alba puxou uma pequena mala, a que ela usava para viagens de fim de semana, para visitar sua tia há anos. Suas mãos se moveram mecanicamente, arrumando o essencial. Roupas, documentos, as poucas joias que eram realmente dela. Ela percebeu o perfume Tom Ford, White Suede,
a fragrância que se tornara sua assinatura, sua armadura. Ela deixou o frasco sobre sua escrivaninha antiga, um presente de casamento de seus pais. Alba escreveu uma carta. Sua caligrafia, geralmente perfeita e controlada, tremeu ligeiramente ao escrever palavras que ela havia guardado por anos. Ao lado da carta, ela colocou as chaves de sua casa e o teste de gravidez positivo. O sol se pôs quando ela terminou, deixando a casa em sombras. Alba deu uma última olhada ao redor, seus saltos de designer clicando contra o chão, um som que sempre a fizera sentir sofisticada, poderosa. Agora, isso apenas a lembrava de todas as vezes que ela andou na ponta dos pés, tentando manter a ilusão de sua vida perfeita. Com sua mala na mão e as lágrimas finalmente caindo livremente por seu rosto, Alba Costa saiu da vida que ela passou anos fingindo que era suficiente. Ela não sabia para onde estava indo, mas pela primeira vez em sua vida adulta, ela estava escolhendo a si mesma e ao futuro que crescia dentro dela, acima da fachada de perfeição que a haviam ensinado a valorizar acima de tudo. Enquanto ela se afastava do Leblon, o peso de sua decisão a oprimia no peito, mas, sob o medo e a incerteza, algo mais ganhou vida: a esperança. Em algum lugar além das sombras de seu casamento, além das expectativas que haviam moldado toda a sua existência, uma nova Alba esperava surgir. E desta vez, ela não se contentaria com nada menos do que amor verdadeiro, começando por aprender a amar a si mesma. O refúgio na Costa Verde, a viagem para a Cala do Gavilão, um vilarejo de pescadores fictício na Costa Verde do Rio de Janeiro, durou quase 4 horas, mas para Alba pareceu atravessar uma vida inteira. A chuva batia em seu para-brisa enquanto ela seguia a estrada costeira, cada quilômetro colocando mais distância entre ela e a vida que havia deixado para trás. A placa "Bem-vinda à Cala do Gavilão" surgiu através da névoa escura, sua pintura azul desbotada mal visível com seus faróis. O vilarejo parecia diferente de suas memórias de infância, talvez menor, mas de alguma forma mais real do que o mundo polido que ela habitava no Rio de Janeiro. Alba parou no estacionamento do Hostal do Porto, um modesto prédio de 3 andares com vista para o porto. Não era o hotel 5 estrelas a que estava acostumada, mas suas luzes amarelas quentes prometiam algo de que ela precisava mais do que luxo: anonimato. A idosa recepcionista mal olhou para o cartão de crédito que Alba lhe apresentou, um que Javier não conhecia, ligado a uma conta que ela vinha construindo silenciosamente ao longo dos anos, por precaução. Ela nunca havia admitido para si mesma qual poderia ser essa precaução. Até agora. "Quarto 1312, querida", disse a mulher, deslizando uma chave para ela, uma chave de metal de verdade, não o cartão eletrônico a que estava acostumada. "O café da manhã começa às 7. Cuidado com o primeiro degrau da escada, ele range horrivelmente." Em seu quarto, Alba parou perto da janela, observando os barcos de pesca balançarem suavemente no porto. A decoração era antiquada, com papel de parede floral desbotado e uma colcha que já vira dias melhores. Mas a vista valia mais do que todos os móveis de designer de sua casa no Leblon. Seu telefone vibrava periodicamente durante a viagem. Agora ela finalmente olhou para ele. 15 chamadas perdidas de Javier, 10 mensagens de texto, seu tom evoluindo da irritação à confusão. Há algo que se aproximava do pânico. "Onde você está? Isso não tem graça, Alba. Seja lá o que for, podemos conversar. Por favor, volte para casa. Eu posso explicar tudo." A última mensagem a fez rir, um som vazio no quarto tranquilo. Explicar tudo?
Como ele explicou o batom no pescoço dele no Natal passado, ou as misteriosas conferências de fim de semana que nunca pareciam ter nenhuma documentação. Sua mão se moveu para sua barriga novamente, um gesto que rapidamente se tornava habitual. Agora somos só você e eu, pequeno A. Ela sussurrou, a voz embargada. E vamos ficar bem. Amanhã trouxe uma luz solar fraca e o cheiro de café subindo do restaurante do hostal. Alba, vestida simplesmente com jeans e um suéter, roupas que lhe teriam rendido a desaprovação de sua mãe, aventurou-se a descer. Seu café da manhã habitual de iogurte gourmet e granola orgânica parecia uma relíquia de outra vida. O restaurante estava quase vazio, exceto por uma mulher sentada no balcão, seu cabelo prateado, capturado na luz da manhã. Ela lia um livro de bolso muito usado, com uma xícara de café esfriando ao lado. Primeira vez na Cala do Gavilão? Perguntou a mulher sem levantar os olhos de seu livro, enquanto Alba deslizava para um banquinho próximo. Não, respondeu Alba, depois se corrigiu. Bem, sim, não desde que eu era criança. Agora a mulher olhou para ela, olhos castanhos quentes, estudando Alba com uma intensidade inesperada. Ah, uma que retorna. Essas são sempre as interessantes. Ela fechou seu livro, uma coleção de poemas de Carlos Drummond de Andrade. Eu sou Dona Pilar Gomes, sou a dona da lanchonete do Canto do Mar, rua abaixo. A Alba? Ela respondeu, omitindo deliberadamente seu sobrenome, embora a maioria me chame de Albi. O Albi, repetiu Pilar, como se estivesse provando o nome. Você parece alguém que precisa de um bom café da manhã e um ouvido amigo. Minha lanchonete abre em 30 minutos. Venha comigo. Havia algo no olhar direto de Pilar que tirava a pretensão. Não era a cordialidade praticada dos círculos sociais do Rio de Janeiro, onde cada interação era uma transação. Isto era outra coisa, algo real. A caminhada até a lanchonete foi silenciosa, mas agradável. O ar da manhã trazia o cheiro de sal e possibilidades, e Alba se viu respirando mais profundamente do que em anos. Pequenas lojas alinhavam-se na rua, suas vitrines exibindo artesanato local e lembranças marinhas. Não havia boutiques de designer nem concessionárias de carros de luxo, apenas negócios honestos, servindo pessoas honestas. A lanchonete do Canto do Mar ocupava um prédio de esquina com grandes janelas e um toldo azul desbotado. Quando Pilar abriu a porta, o aroma de café e assados frescos se espalhou. Lá dentro, mesas e cadeiras desiguais criavam uma atmosfera acolhedora que parecia mais uma sala de estar do que um negócio. Bem-vinda ao meu pequeno canto do mundo, disse Pilar, acendendo as luzes e movendo-se atrás do balcão com facilidade. Agora vamos colocar um pouco de comida em você. Você está comendo por 2, certo? A mão de Alba voou para sua barriga, seus olhos se arregalaram. Como você soube? O sorriso de Pilar foi gentil, mas cúmplice. Querida, estou aqui há tempo suficiente para reconhecer aquela mistura particular de erro e esperança. Não se preocupe, seu segredo está seguro comigo. Este vilarejo é bom em guardar segredos, especialmente para aqueles que precisam de um novo começo. O guerreiro ferido. 2 semanas em sua nova vida na Cala do Gavilão, Alba havia entrado em uma rotina na lanchonete do Canto do Mar. Pilar lhe ofereceu um emprego. Apenas até você resolver suas coisas, ela havia dito, e Alba se viu surpreendentemente à vontade entre a correria matinal de pescadores e trabalhadores locais. Naquela manhã, o sino da porta tocou quando uma figura alta espreitou pela entrada. Alba levantou os olhos de limpar as mesas para ver um homem que ela havia notado algumas vezes antes. Seus ombros largos
e sua postura militar contrastavam com a maneira informal como ele vestia suas roupas civis, jeans desgastados e uma camiseta cinza que já vira dias melhores. Seu cabelo castanho claro era um pouco comprido demais, como se ele não se importasse mais com cortes de cabelo regulares. "O de sempre, Capitão Carlos", chamou Pilar de trás do balcão, já pegando uma caneca grande. Ele assentiu, acomodando-se no que Alba havia aprendido ser seu lugar habitual, a mesa de canto, com uma visão clara tanto da porta quanto da rua. Albi, você se importaria de levar isso para ele?" perguntou Pilar, colocando uma caneca fumegante de café puro e um prato com 2 muffins de mirtilo no balcão. "Preciso verificar aquele bolo no forno." Ao se aproximar da mesa de Carlos, Alba notou as tatuagens sutis em seus antebraços. Não eram chamativas, destinadas a atrair atenção, mas do tipo que contavam histórias que seu portador preferia manter em particular. Seus dedos tamborilavam um ritmo silencioso na mesa de madeira, mas pararam quando ela colocou o café da manhã dele. "Obrigado", ele disse, sua voz mais quieta do que ela esperava de alguém de seu tamanho. Seus olhos encontraram os dela brevemente. Eram de um surpreendente tom verde salpicado de ouro antes de voltarem para a janela. Um estrondo repentino vindo da cozinha fez os dois pularem. A reação de Carlos foi instantânea. Seu corpo ficou tenso, uma mão agarrando a borda da mesa, enquanto a outra procurou instintivamente algo em seu quadril que não estava lá. O momento passou rapidamente, mas Alba viu o vislumbre de algo cru e doloroso cruzar seu rosto antes que suas feições voltassem a uma neutralidade cuidadosa. "Eu derrubei uma panela!" gritou Pilar alegremente. Mas Alba notou como ela acrescentou em um tom deliberadamente casual: "Tudo limpo, Carlos." Mais tarde, naquela tarde, durante a calma tranquila entre o almoço e o jantar, Alba se encontrou sozinha com Pilar na cozinha. "Carlos", disse Pilar, enquanto enrolava as bordas de uma massa de torta. "Exército. Ele fez 3 turnos antes de voltar para casa. Agora ele trabalha como mecânico de barcos na Parker Marine." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Algumas feridas não aparecem por fora, querida, mas isso não as torna menos reais." As palavras atingiram mais fundo do que Pilar provavelmente percebeu. Alba pensou em suas próprias feridas invisíveis, os anos de manipulação sutil, as inúmeras vezes que ela sorriu através de sua dor em bailes de caridade e funções hospitalares, interpretando o papel da esposa perfeita do cirurgião. Ela sentiu uma familiar opressão no peito, uma que ela havia aprendido a mascarar com habilidade. Por anos, ela descartou a ansiedade latejante que se instalava antes de eventos ou reuniões, atribuindo-a ao estresse. Mas, no fundo, ela sabia que era mais profundo do que isso. Era a pressão da performance constante, de sempre parecer serena, amada e invejável. E mesmo aqui na cala do Gavilão, cercada de gentileza, isso não havia desaparecido completamente. Apenas diminuiu, apenas se escondeu. Seu telefone vibrou no bolso de seu avental. Outra mensagem de Javier. "Seus pais estão muito preocupados. Seja qual for a prova que você está tentando fazer, não é o suficiente?" Ela o deletou sem responder, mas suas mãos tremeram ligeiramente ao pegar outra forma de torta. A multidão da tarde começou a chegar, incluindo Carlos, que retornou com uma pilha de livros debaixo do braço. Desta vez, ele escolheu uma mesa perto do balcão, acenando brevemente para Alba, enquanto ela passava com uma cafeteira. "Hemingway de novo?" perguntou Pilar, pegando os livros. "A biblioteca trouxe alguns novos."
ele respondeu, sua voz com um toque de defensiva. E eu gosto de como ele escreve, sem palavras extras, apenas o que precisa ser dito. Alba se pegou parando enquanto limpava uma mesa próxima, impressionada com a intensidade de sua voz. Era o máximo que ela o tinha ouvido falar desde que começara a trabalhar na lanchonete. O sino da porta tocou novamente e um grupo de turistas entrou falando alto sobre seus planos de fotografar o farol ao pôr do sol. Os ombros de Carlos ficaram tensos quase imperceptivelmente e, sem pensar, Alba se moveu para sentá-los na extremidade mais distante da lanchonete. Quando ela passou por sua mesa novamente, ele levantou os olhos. "Obrigado", ele disse em voz baixa, e ela sabia que ele não estava se referindo ao café que ela havia reabastecido antes. Às vezes, ela respondeu, surpreendendo a si mesma. É bom quando alguém vê o que você não está dizendo. Algo mudou em sua expressão, um reconhecimento talvez de um entendimento compartilhado. Ele abriu um de seus livros e Alba notou que as páginas estavam dobradas, marcadas com pequenas notas nas margens. Um homem que carregava livros como velhos amigos e carregava suas cicatrizes com dignidade silenciosa. Ele não era nada como o mundo polido e superficial que ela havia deixado para trás, enquanto o sol da tarde projetava longas sombras pelas janelas da lanchonete. Alba sentiu o bebê se mover pela primeira vez, apenas um bater de asas de borboleta. Sua mão pressionou sua barriga e por um momento o peso de seus segredos pareceu quase insuportável. "Você está bem?" A voz de Carlos a tirou de seus pensamentos. Quando ela encontrou seus olhos, ela não viu julgamento ali, apenas uma suave preocupação que apertou sua garganta. "Eu vou ficar", ela respondeu, e pela primeira vez desde que deixou o Leblon, ela realmente acreditou. A confissão na tempestade. A consulta médica no centro da Cala do Gavilão não era nada como as instalações médicas modernas a que Alba estava acostumada no Rio de Janeiro. O consultório da doutora Flávia Azevedo ocupava uma antiga casa em estilo colonial. Sua sala de espera mobiliada com móveis antigos confortáveis em vez de assentos modernos de cromo e couro. Lá, Alba apertava seus papéis, seu sobrenome de solteira, Vidal, cuidadosamente escrito no topo. "Senhora Vidal!" chamou a enfermeira, e Alba se assustou ao ouvir seu antigo nome. Ela seguiu a mulher por um corredor estreito decorado com pinturas marítimas locais, seu coração batendo forte em suas costelas. A doutora Flávia Azevedo acabou sendo uma mulher na casa dos 50, com olhos gentis e linhas ao redor da boca. Ela revisou a informação de Alba sem comentários, embora levantasse levemente uma sobrancelha para as lacunas na seção de histórico médico familiar. "Você está com cerca de 12 semanas, ela disse, estudando a tela do ultrassom. "Tudo parece saudável." Ela virou o monitor para que Alba pudesse ver melhor. "Você quer ouvir o batimento cardíaco?" O som preencheu a sala, alto, rápido, determinado. A visão de Alba embaçou com lágrimas enquanto ela observava a pequena forma na tela, seu coração piscando como uma estrela. Isso era real. Isso estava acontecendo. "Eu presumo que o pai..." A doutora Flávia começou suavemente. "Não está na foto", Alba terminou, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. A médica assentiu, fazendo uma anotação em seu prontuário. "Bem, você tem um bebê saudável e um bom sistema de apoio, espero." Alba pensou no olhar atento e no apoio caloroso de Pilar, na presença silenciosa e nos olhares compreensivos de Carlos. "Sim", ela disse. "Eu tenho." Mais tarde, naquela tarde, ela caminhou pela praia, as fotos do ultrassom guardadas em segurança em sua bolsa.
O vento de outubro chicoteava seu cabelo em seu rosto. Enquanto ela observava as ondas quebrarem na costa, uma tempestade se formava no mar, nuvens escuras se acumulando no horizonte. Vem mau tempo por aí, disse uma voz familiar atrás dela. Carlos estava a poucos metros de distância, com as mãos nos bolsos de sua jaqueta desgastada pelo tempo. Como ela, ele parecia atraído pela praia em tempos difíceis. Às vezes eu acho que as tempestades são mais honestas do que a calma, ela respondeu, abraçando-se enquanto o vento aumentava. Ele se aproximou, oferecendo companhia silenciosa enquanto observavam as ondas. Você veio por dinheiro? Ele disse de repente. Não era uma pergunta, mas uma observação. Tão óbvio, pelo seu jeito de se portar, pela maneira como você dobra os guardanapos na lanchonete. Seus lábios se contorceram levemente. A maneira como você tentou não olhar com horror para os modos à mesa do seu Manolo durante a hora do pico do café da manhã. Alba riu apesar de si mesma. Eu não achei que ninguém notaria. Eu noto as coisas, risco profissional. Ele fez uma pausa, então acrescentou. Fugindo de algo ou indo para algo? A pergunta a pegou de surpresa. À distância, um raio cruzou as nuvens escuras. Ambas as coisas, talvez. Ela finalmente respondeu. E você? O que o trouxe para a cala do gavilão? Sua mandíbula apertou-se ligeiramente. Eu precisava de um lugar tranquilo. Depois da minha última missão, as cidades eram demais. Gente demais. Barulho demais. Maneiras demais de as coisas darem errado. Um trovão fez os dois pularem. A tempestade estava avançando mais rápido agora. As primeiras gotas de chuva pesada começaram a cair. Devemos voltar, disse Carlos, já se virando para o vilarejo. Mas Alba permaneceu imóvel, a chuva começando a encharcar suas roupas. Eu estou grávida! As palavras jorraram dela, levadas pelo vento quase assim que saíram de sua boca. Mas ele as ouviu. Ela percebeu pela maneira como seus passos vacilaram. Ele se virou para ela, a chuva escorrendo por seu rosto. Sem dizer uma palavra, ele tirou a jaqueta e a colocou sobre os ombros dela. O gesto, tão simples e ainda assim tão carinhoso, fez algo dentro dela quebrar. O pai, ele começou. Meu marido. Ela o interrompeu, saboreando a amargura da palavra. Bem, meu futuro ex-marido. Ele não sabe sobre o bebê. Ela engoliu em seco. Ele tinha outras prioridades. A compreensão escureceu os olhos de Carlos. Eles ficaram ali na chuva, a tempestade rugindo ao redor deles, duas pessoas quebradas, encontrando refúgio no silêncio um do outro. Vamos, ele disse finalmente, gesticulando em direção ao vilarejo. Pilar vai me matar se eu deixar você pegar uma pneumonia. Eles voltaram juntos, sem falar, mas de alguma forma dizendo tudo o que precisava ser dito. No depósito da lanchonete, Alba começou a tirar a jaqueta, mas ele balançou a cabeça. Aí fique com ela, ele disse. Fica melhor em você de qualquer maneira. Enquanto ela o observava desaparecer na chuva, Alba pressionou a mão contra sua barriga, sentindo o fantasma daquele forte batimento cardíaco que ela havia ouvido antes. Pela primeira vez, ela não sentiu que estava fugindo de sua vida antiga. Ela estava caminhando, deliberada e corajosamente, em direção a uma nova, a confrontação e a escolha. A manhã começou como qualquer outra, na lanchonete do Canto do Mar, até que a tela do telefone de Alba se iluminou com uma mensagem que a congelou. Era de sua antiga vizinha do Rio de Janeiro. Javier tem perguntado por você. Ele sabe que você está em algum lugar da Costa Verde.
3 meses de cuidadoso anonimato ameaçaram desmoronar. As mãos de Alba tremeram enquanto ela amarrava seu avental, sua barriga crescente agora visível sob seu suéter, com 16 semanas. Os clientes habituais da manhã começaram a chegar, pescadores com mãos curtidas pelo sal, professores da escola local, Carlos em seu canto habitual, com seu café e seus livros. Você está pálida como um fantasma, disse Pilar, aparecendo ao lado dela com uma xícara de chá de camomila. Ela havia mudado Alba para chás de ervas desde que soube da gravidez. O que está acontecendo? Antes que Alba pudesse responder, o sino da lanchonete tocou. Uma mulher bem vestida na casa dos 50 entrou. Seu cabelo prateado perfeitamente arrumado e suas roupas de designer contrastavam drasticamente com o charme rústico da lanchonete. O coração de Alba parou. Era Verônica Costa, sua mãe. Alba! A voz de Verônica cortou o burburinho matinal como uma faca. Você realmente pensou que poderia se esconder para sempre? A lanchonete ficou em silêncio. Alba sentiu o peso de todos os olhares na sala, mas nenhum tão pesadamente quanto o olhar preocupado de Carlos de seu canto. Mãe! Alba conseguiu dizer, sua voz mais firme do que ela se sentia. Como você me encontrou? Sério, querida, não há tantos vilarejos pequenos na costa do Rio de Janeiro. Javier está arrasado. Você tem ideia do que o seu truque de desaparecimento fez com a reputação dele no hospital? Uma raiva familiar borbulhou no peito de Alba, a mesma que ela havia reprimido em inúmeros jantares de família e eventos sociais. A reputação dele? Ela soltou uma risada vazia. Você perguntou a ele sobre a Carmen? O rosto de Verônica se apertou. Casamento não é conto de fadas, Alba. Nós conversamos sobre isso. Às vezes você tem que ignorar certas coisas para manter a vida que construímos. A vida que você construiu para mim, você quer dizer. A mão de Alba se moveu protetoramente para sua barriga, um gesto que não passou despercebido. Os olhos de sua mãe se arregalaram, uma surpresa genuína quebrando seu verniz polido. Você está grávida? As palavras saíram como uma acusação. Javier sabe? Não, disse Alba com firmeza. E ele não vai saber. E não seja ridícula. Verônica estendeu a mão para o braço de Alba. Você está voltando para casa comigo agora mesmo. Podemos consertar isso antes que... Ela não vai a lugar nenhum. A voz de Pilar ressoou, clara e firme. Ela se moveu para ficar ao lado de Alba, sua presença sólida e reconfortante. Os olhos de Verônica se estreitaram. Eu não acho que isso seja da sua conta. Qualquer um que ameace um dos meus é da minha conta. O tom de Pilar não deixava espaço para discussão. E Alba é da família. Apoio. Carlos se levantou de seu assento, sua postura militar mais pronunciada do que o habitual, enquanto ele se posicionava perto do balcão sem interferir, mas fazendo sua presença ser notada. Família? Verônica zombou. Essa gente? Por isso você nos deixou. Uma lanchonete caindo aos pedaços em um vilarejo que mal está no mapa. Algo se quebrou dentro de Alba. Todos os anos tentando atender a padrões impossíveis, sorrindo através de traições, encolhendo-se para caber no molde que seus pais haviam criado, terminaram aqui. Essa gente, ela disse, sua voz aumentando, me mostrou mais amor e apoio reais em 3 meses do que vocês em toda a minha vida. Eles não se importam com meu sobrenome, ou com a posição do meu marido, ou em qual conselho de caridade eu estou. Eles se importam comigo. Ela deu um passo em direção à mãe, mais alta do que jamais esteve.
Eu não sou mais aquela filha perfeita e silenciosa. Estou construindo minha própria vida, para mim e para minha filha. E se Javier quiser me encontrar, diga a ele para tentar, mas eu não vou voltar a viver nas sombras. A compostura de Verônica quebrou por um momento, mostrando um vislumbre de algo. Arrependimento. Medo. But it quickly disappeared behind her usual mask. Você vai se arrepender disso, Alba. Quando você estiver sozinha e lutando, lembre-se de que você escolheu isso. Não, mãe. Eu vou lembrar que eu escolhi a mim mesma. Depois que Verônica saiu, a lanchonete permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, o velho seu Manolo, o pescador que sempre pedia o mesmo café da manhã às 6 em ponto, pigarreou. Bem, acho que aquele café esfriou. Que tal uma xícara nova? Assim, o ritmo normal da manhã recomeçou. Mas algo havia mudado. Enquanto Albi se movia entre as mesas, ela se sentia mais forte, mais segura. Pilar apertou seu ombro enquanto elas se cruzavam atrás do balcão e os olhos de Carlos mostravam um novo respeito quando ela reabasteceu a caneca dele. Mais tarde, enquanto limpava as mesas durante a calma da tarde, ela encontrou uma nota dobrada perto do lugar habitual de Carlos. Dentro, em uma caligrafia limpa e precisa, havia palavras que a fizeram sorrir através das lágrimas. Algumas batalhas nos tornam mais fortes. Você lutou bem hoje, guerreira. A confrontação e a escolha. Continuação. Novembro trouxe tempestades ferozes para a cala do Gavilão, daquelas que faziam as janelas tremerem e enviavam ondas quebrando sobre o quebra-mar. Em uma noite particularmente brutal, Alba estava fechando a lanchonete sozinha. Pilar havia saído mais cedo com uma enxaqueca, confiando totalmente nela com as tarefas de fim de turno. As fotos do ultrassom de sua consulta de 20 semanas estavam guardadas com segurança no bolso de seu avental. Uma menina. Ela teria uma filha. O conhecimento parecia ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante, como estar na beira de um penhasco e finalmente escolher estender suas asas. Um trovão ribombou acima dela enquanto ela contava o caixa e as luzes piscaram ameaçadoramente. Seu telefone, carregando atrás do balcão, acendeu com uma chamada recebida. O número era desconhecido, mas o DDD era do Rio de Janeiro. Sua mão hesitou antes de recusar a chamada. Segundos depois, uma mensagem de texto apareceu. Eu sei onde você está, Alba. Precisamos conversar. Javier. Suas pernas fraquejaram e ela desabou em um banquinho próximo. Claro, Verônica Costa nunca esconderia essa informação de Javier, seu genro ideal. O sino da porta tocou, fazendo-a pular. Carlos estava na soleira, a chuva escorrendo de sua jaqueta. Pensei que você pudesse precisar de ajuda para fechar, ele disse, e então notou sua expressão. O que está acontecendo? Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou novamente. Múltiplas mensagens. O silêncio é infantil agora, Alba. Você tem ideia do que fez com a reputação da nossa família? Eu estou subindo amanhã. Isso acaba agora. O telefone escorregou de seus dedos trêmulos. Carlos o pegou antes que caísse no chão, seus olhos examinando as mensagens, sua mandíbula apertando-se. É o seu marido? A pergunta era calma, mas ela podia ouvir a raiva controlada por baixo. Sim, a palavra parecia cinza em sua boca. Ele me encontrou. Ele vai vir aqui. Um raio iluminou a lanchonete em flashes intensos, transformando o espaço aconchegante em algo repentinamente estranho e ameaçador. As luzes piscaram novamente e se apagaram completamente, deixando-os no escuro, interrompido apenas pelos flashes elétricos da tempestade. Eu não consigo.
A respiração de Alba falhou em ofegos. Eu não posso deixar que ele me encontre. Não agora, não com... Suas mãos pressionaram sua barriga, onde sua filha havia começado a chutar mais forte, como se sentisse a angústia de sua mãe. Carlos se moveu com eficiência decisiva, encontrando a lanterna de emergência atrás do balcão. Você confia em mim? Ele perguntou, sua voz firme e segura. Ela olhou para ele na luz bruxuleante da lanterna, para o homem que se tornara uma presença tão constante em sua nova vida, que compartilhava seu silêncio nos dias difíceis e a fazia rir nos dias bons, que entendia o peso dos segredos e o custo de começar de novo. Sim, ela disse sem hesitar. Então vamos. Eu conheço um lugar. Eles fecharam rapidamente, depois correram sob a chuva torrencial para sua caminhonete. Uma velha Ford Ranger que já vira dias melhores, mas que pegou confiavelmente enquanto eles dirigiam pelas ruas, obscurecidas pela tempestade. O telefone de Alba continuava acendendo com mensagens. Ela o desligou. Carlos os levou pela costa, para longe do vilarejo, até chegarem a um pequeno chalé empoleirado em um penhasco com vista para o oceano. O lugar do meu avô, ele explicou enquanto eles se apressavam para entrar. Ele me deixou depois que faleceu. Eu venho aqui às vezes quando as lembranças ficam muito altas. Ela terminou suavemente. Ele assentiu, movendo-se na escuridão com facilidade familiar para acender uma lamparina a querosene. O chalé era simples, mas bem cuidado, com móveis desgastados e paredes forradas de livros. Uma vara de pescar estava em um canto, e mapas se espalhavam sobre uma escrivaninha perto da janela. Você estará segura aqui, ele disse, sua voz rouca de emoção. Javier não vai te encontrar. Eu não posso te pedir para... Você não está pedindo. Ele se virou para olhá-la, seus olhos intensos na luz da lamparina. Eu vi o que acontece quando pessoas boas são presas por aqueles que dizem amá-las. Eu vi em zonas de guerra e eu vi aqui em casa. Não de novo. Não com você. A tormenta rugia lá fora, mas dentro do chalé algo mudou entre eles. Alba se encontrou aproximando, atraída pelo calor e segurança que ele representava. Eu estou com medo, admitiu sua voz, mal um sussurro. Eu sei. A mão dele encontrou a dela no escuro, seus dedos calejados entrelaçando-se com os dela. Mas você não está mais sozinha. Não importa o que aconteça amanhã, nós vamos enfrentar isso juntos. Sua filha chutou novamente e, sem pensar, ela guiou a mão dele para que ele sentisse. O momento foi íntimo, carregado de sentimentos e possibilidades não ditas. Lá fora, o trovão gradualmente se afastou em direção ao mar, mas nenhum dos dois se moveu. Na luz suave da lamparina, cercada por livros, mapas e ecos de cura, Alba percebeu algo profundo. Ela não estava mais apenas fugindo de Javier, ela também estava correndo para algo. Para um futuro onde o amor não significava sacrifício, onde a força significava permitir que outros a ajudassem a carregar seus fardos, onde o lar não era uma mansão perfeita no Rio de Janeiro, mas um coração corajoso o suficiente para começar de novo. A manhã trouxe uma luz solar fraca que se filtrava pelas janelas do chalé. Alba acordou no velho sofá de couro, envolta em uma colcha feita à mão que cheirava a mar e cedro. Carlos insistiu em dormir no chão, apesar de seus protestos. Agora ela o observava se mover silenciosamente na pequena cozinha, sua precisão militar evidente em como ele preparava café e torradas sem fazer barulho. Seu telefone está no silencioso, ele disse, percebendo que ela estava acordada. Mas eu dirigi até o vilarejo ao amanhecer.
O Mercedes de Javier estava estacionado em frente à lanchonete. O coração de Alba encolheu. Ela podia imaginá-lo lá, alto, impecavelmente vestido, seu cabelo escuro perfeitamente arrumado, suas mãos de cirurgião bem cuidadas. A imagem que uma vez a fizera sentir-se segura, agora a enchia de pavor. Pilar está cuidando disso, continuou Carlos, servindo-lhe chá de camomila. Ela tem metade do vilarejo se interpondo. A tripulação do velho Manolo está de olho no porto, e a doutora Flávia remarcou sua consulta para a próxima semana. Eu não posso me esconder para sempre, disse Alba, envolvendo as mãos em torno da caneca quente. Ele não irá embora até que me encontre. Então vamos garantir que ele a encontre em seus termos, não nos dele, ele sugeriu. As palavras flutuaram no ar entre eles, carregadas de significado. Alba pensou na reação de Javier à gravidez, em como ele provavelmente tentaria usá-la para forçá-la a voltar, para reconstruir sua imagem perfeita de uma família. A ideia a nauseou. Eu preciso confrontá-lo, ela disse finalmente, mas não sozinha. Nunca sozinha, garantiu Pilar, entrando como uma torrente de raiva justa. Ela havia batido na porta carregando sacolas de supermercado. Aquele seu marido é um descarado. Ele entrou na minha lanchonete como se fosse dele, com aquele sorriso que provavelmente funciona muito bem com a equipe de enfermagem dele. O que ele disse? Perguntou Alba, temendo a resposta. Ele encenou perfeitamente. Toda a preocupação e sofrimento por sua esposa problemática. Ele falou sobre como você tem estado instável ultimamente, como você precisa de ajuda. Os olhos de Pilar brilharam, mas eu já vi abusadores suficientes em ternos elegantes para reconhecer um quando o vejo. Ele nunca me bateu, disse Alba rapidamente. Então ela fez uma pausa. Ele apenas me fazia sentir invisível, a menos que eu não fosse perfeita o suficiente. Então ele se certificava de que eu soubesse. Algumas feridas não precisam de punhos para cortar fundo, disse Carlos em voz baixa. E algo em sua voz fez Alba se perguntar quais fantasmas ele estava combatendo. Pilar puxou seu telefone, mostrando-lhes uma mensagem de texto. Ele reservou um quarto no hostal do Porto. Diz que não irá embora até falar com você. O bebê chutou forte e Alba pressionou sua mão contra sua lateral. Você está começando a mostrar, ela disse suavemente. Ele saberá assim que te vir. Talvez isso não seja ruim, sugeriu Carlos, sua voz cautelosa. Ele precisa entender o que realmente perdeu. Alba precisava confrontá-lo, mas sentiu a força de seus aliados. A confrontação seria na lanchonete após o fechamento. Terreno neutro, mas território, onde Alba se sentia forte. À medida que a noite se aproximava, Carlos os levou de volta ao vilarejo. A lanchonete estava fechada, suas janelas escuras. Eles entraram pela porta dos fundos e, imediatamente, Alba sentiu o conforto do espaço familiar, o aroma persistente de café e assados. Exatamente às 7, as luzes de um carro passaram pelas janelas da frente. Pilar se posicionou atrás do balcão, fingindo limpar. Carlos sentou-se em sua mesa de canto habitual, aparentemente absorto em um livro, mas tenso. E Alba ficou no centro da lanchonete, uma mão apoiada em sua barriga visível, esperando. O sino tocou. Javier entrou, e por um momento Alba o viu com novos olhos. Seu casaco caro, sua postura confiante, a maneira como ele preenchia a soleira com sua presença. Todas as coisas que uma vez a impressionaram agora pareciam um disfarce, uma fachada cuidadosamente construída. Alba,
Ele disse, sua voz com aquela familiar nota de suave decepção que uma vez a fizera se apressar em agradá-lo. O que você está fazendo? Ela manteve seu olhar firmemente, sentindo a força das pessoas que a apoiavam. Eu estou vivendo, Javier. Vivendo de verdade. Pela primeira vez em anos, os olhos dele caíram sobre sua barriga, e ela viu o momento exato em que a compreensão o atingiu. Sua fachada perfeita rachou ligeiramente, revelando algo feio por baixo. Você está grávida? As palavras saíram ásperas, acusatórias. E você não me contou. Assim como você não me contou sobre a Carmen. O nome atingiu Javier como um golpe físico. Ele se recompôs rapidamente, mas Alba tinha visto o flash de pânico em seus olhos. Sua recuperação foi fluida, praticada. Isso é diferente, ele disse, sua voz adotando o tom condescendente que ele usava ao explicar as coisas para pacientes difíceis. Você está sendo irracional, Alba. Você está hormonal. Claramente não está pensando com clareza. Volte para casa e vamos conversar sobre isso como adultos. Conversar sobre o quê? A voz de Alba aumentou ligeiramente. Sobre como você dormiu com uma residente enquanto eu estava fazendo tratamentos de fertilidade? Sobre como você me fez pensar que era minha culpa que não podíamos conceber? Ou devemos falar sobre as outras mulheres antes dela? Os olhos de Javier desviaram-se para Pilar e Carlos, sua mandíbula apertando-se. Este é um assunto privado entre marido e mulher. Eu não acho que precisamos de uma plateia para... Eles ficam. Alba interrompeu firmemente. Não há mais segredos, Javier. Não há mais mentiras perfeitamente elaboradas. Ele se aproximou baixando a voz para aquele sussurro íntimo que costumava fazê-la duvidar de si mesma. Pense no que você está jogando fora. Seus pais estão arrasados. O conselho do hospital está questionando meu julgamento por causa do seu episódio. Esta é realmente a vida que você quer? Seu gesto englobou a lanchonete com desdém mal disfarçado. Trabalhar em um restaurantezinho de vilarejo? Se associar a... Seus olhos cravaram-se em Carlos. Há pessoas que claramente têm seus próprios problemas. A velha Alba teria desmoronado sob aquela voz, aquelas implicações. Mas ela não era mais aquela mulher. Sim, ela disse simplesmente. Esta é exatamente a vida que eu quero. Porque aqui eu não sou seu acessório perfeito. Eu não sou o projeto da minha mãe. Eu sou só eu. E pela primeira vez, isso parece suficiente. E o nosso filho... A voz de Javier ficou sedosa. Você realmente acha que pode dar a ele o tipo de vida que ele merece? A educação, as oportunidades. Não seja egoísta, Alba. A palavra egoísta tocou um nervo. Quantas vezes ele a usou para controlá-la? Mas antes que ela pudesse responder, a cadeira de Carlos arrastou-se para trás. Cuidado! Sua voz veio com a autoridade calma de alguém que havia enfrentado coisas muito piores do que um cirurgião irritado. Você não está mais no Rio de Janeiro. Seu nome não tem peso aqui. A máscara de Javier escorregou ainda mais, mostrando a raiva por baixo. Você está me ameaçando? Você tem ideia de quem eu sou? Um homem que trai sua esposa a manipula emocionalmente sobre problemas de fertilidade e depois tenta controlá-la com dinheiro e status? Ressoou a voz de Pilar. Sim, nós sabemos exatamente quem você é. Você me envenenou contra mim! Rosnou Javier, sua compostura finalmente se quebrando. Ele estendeu a mão para o braço de Alba. Isso acaba agora! Nós vamos embora. Várias coisas sucederam ao mesmo tempo. Carlos se moveu com precisão militar, interpondo-se entre eles.
Pilar se abaixou sob o balcão. E Alba encontrou sua voz. Não me toque! As palavras explodiram dela com anos de raiva reprimida. Você não tem mais o direito de decidir, nem sobre mim, nem sobre a minha filha. E ele é filha? Algo escuro cruzou o rosto de Javier. Você sabe o sexo? Você estava indo a médicos pelas minhas costas. Eu estava vivendo minha vida, Alba retrucou. Algo que você nunca quis que eu fizesse. Você queria uma esposa troféu que sorrisse em seus bailes e ignorasse seus casos, que te desse filhos quando se adequasse ao seu cronograma profissional, que nunca questionasse, nunca desafiasse, nunca fosse real. Ela pressionou a mão contra sua barriga, extraindo força da vida que crescia dentro dela. Mas essa não sou mais eu vou pedir o divórcio, Javier. Você pode lutar contra isso. Tente arrastar meu nome pela lama, o que quiser, mas você não pode me ter de volta. E você nunca controlará a vida da minha filha da forma em que controlou a minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Javier olhou ao redor da lanchonete, para a postura de combate de Carlos, para a expressão decidida de Pilar, para a mulher que sua esposa havia se tornado sem sua permissão. Pela primeira vez, ele pareceu perceber que havia perdido o controle total da situação. Isso não acabou, ele disse, mas sua voz havia perdido seu poder. Seus pais podem aceitar minhas decisões ou me perder para sempre, Alba finalizou. Essa é a decisão deles, assim como esta é a minha. Ele ficou lá por mais um momento, a fachada perfeita, desmoronando ao seu redor. Então, sem outra palavra, ele se virou e saiu. O sino tocou com finalidade, quando a porta se fechou atrás dele. As pernas de Alba vacilaram. Carlos a segurou antes que ela pudesse cair, guiando-a para uma cadeira. Suas mãos tremiam, mas seu coração se sentia mais leve do que em anos. Eu fiz isso, ela sussurrou, em estado de semicrença. Eu realmente fiz. Você fez! Confirmou Pilar, envolvendo-a em um abraço feroz. E querida, você fez isso lindamente. O final de um começo. 3 meses após o confronto com Javier, a primavera começava a tocar a cala do gavilão. Alba estava no apartamento vazio em cima da lanchonete do canto do mar, observando a luz da manhã que entrava pelas janelas recém-lavadas. Pilar havia lhe oferecido o espaço quando o inquilino anterior se mudou, insistindo que o aluguel seria razoável. Precisa de trabalho? Pilar havia dito. Mas você também precisava quando chegou aqui. Olhe como isso deu certo. Com 7 meses de gravidez, a filha de Alba se fazia notar com um movimento constante, especialmente quando Carlos estava por perto. Ele a estava ajudando a reformar o apartamento em seus dias de folga da Marinha, e hoje eles estavam pintando o quarto do bebê. Eu ainda acho que você está louca por querer fazer isso sozinha, ele disse da soleira, carregando latas de tinta e pincéis. Sua camiseta já estava marcada com tinta primer de trabalhos anteriores. A doutora Flávia disse que atividade leve é boa para mim, respondeu Alba, acariciando sua barriga arredondada. Além disso, eu quero fazer isso. Eu nunca pude escolher nada na minha antiga casa. Designers cuidavam de tudo. As paredes do quarto do bebê seriam de um suave verde-mar, como vidro de praia capturado na luz da manhã, sem temas de princesas cor-de-rosa ou murais elaborados, apenas a cor de novos começos. Uma cadeira de balanço, restaurada pelo velho seu Manolo, estava no canto. Os moradores se uniram a ela depois que Javier partiu, oferecendo móveis, roupas de bebê. Mais importante, aceitação. Enquanto trabalhavam, Carlos lhe contava sobre seu último projeto na Marinha,
restaurando um velho veleiro que havia resistido a muitas tempestades. Sua voz era diferente quando ele falava sobre seu trabalho, mais leve, como se os fantasmas da guerra recuassem quando suas mãos estavam ocupadas, restaurando a vida nas coisas. O dono queria desmantelá-lo, ele disse, contornando cuidadosamente a moldura da janela. Mas às vezes as coisas que parecem mais quebradas só precisam de alguém para ver seu valor. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Alba pensou na mulher quebrada que havia chegado à cala do Gavilão meses atrás e na força que ela havia encontrado em si mesma desde então. Os papéis do divórcio estavam progredindo. Javier tentou lutar no início, mas as provas de Alba sobre seus casos, incluindo depoimentos de funcionários do hospital que testemunharam seu comportamento, o forçaram a ceder. Seus pais ainda não falavam com ela, mas na semana passada ela havia recebido um pequeno pacote de sua avó, um relicário de prata contendo um trevo de 4 folhas que ela havia encontrado quando criança. Para sorte e amor, dizia o bilhete, tanto o que você encontra quanto o que você escolhe. Um respingo de tinta atingiu sua bochecha, quebrando seu devaneio. Carlos tentou parecer inocente, mas falhou. Sério? Ela riu, retaliando com seu próprio pincel. Logo os dois estavam salpicados de verde mar, suas risadas ecoando pelos cômodos vazios. Você está cheia de tinta, ele disse, aproximando-se para limpar uma gota de seu nariz. Seu toque demorou, suave e inquisitivo. Carlos, ela sussurrou, seu coração acelerado. Eu posso não estar pronta. Eu sei, ele disse suavemente. Nós dois temos que curar, mas eu não vou a lugar nenhum. A bebê chutou forte, fazendo Alba ofegar. Sem hesitar, a mão de Carlos se moveu para sua barriga, seu toque quente e firme. Eles ficaram assim, conectados pela promessa de uma nova vida e pela possibilidade de um amor que estava crescendo lentamente, enraizado na confiança e no entendimento. Mais tarde, naquela noite, depois que Carlos foi para casa e os vapores de tinta haviam se dissipado, Alba sentou-se na cadeira de balanço, observando o pôr do sol sobre o porto. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de sua advogada. Javier finalmente havia concordado com seus termos, incluindo seu pedido de manter a discussão do divórcio privada. Ela havia vencido, mas não parecia uma vitória. Parecia liberdade. Em sua mesa de cabeceira jazia a última foto do ultrassom e uma cópia de O Velho e o Mar, o Hemingway favorito de Carlos. Ele o havia deixado na semana passada, uma passagem sublinhada com sua caligrafia cuidadosa. Mas um homem não foi feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado. Ou uma mulher, pensou Alba, sorrindo enquanto sentia sua filha se mover novamente. As paredes do quarto do bebê estavam secando em sua nova cor, os móveis lentamente encontrando seu lugar. E em algum lugar, entre a dor de seu passado e a incerteza de seu futuro, ela havia encontrado sua própria verdade. O amor não deveria diminuir você. O amor real, seja de família escolhida ou do despertar cuidadoso do romance, deve torná-lo mais cheio de si mesma. Ela apagou as luzes, parando na soleira do que seria o quarto de sua filha. Na luz fraca da noite, as paredes verde-mar pareciam brilhar com possibilidades. Bem-vinda ao nosso novo começo, pequena, ela sussurrou. Nós vamos escrever nossa própria história. O epílogo e o legado da filha. Em uma brilhante manhã de junho, enquanto o amanhecer pintava o céu da cala do Gavilão em tons de pérola e ouro, Luna Graça Vidal Costa chegou ao mundo com a determinação de sua mãe e um grito que ressoou com liberdade.
Ela tinha os olhos cinza-azulados de alba e um toque de cabelo loiro que captava a luz precoce que se filtrava pelas janelas do hospital. A doutora Flávia sorriu enquanto colocava a recém-nascida nos braços de Alba. "É perfeita", ela disse. Depois acrescentou com uma piscadela, "E certamente sabe o que quer." Pilar, que havia estado lá durante cada contração, enxugou as lágrimas. "E igual a mãe dela", ela disse, apertando a mão de Alba. Fora do quarto, Carlos passeava pelo corredor com precisão militar, fazendo um caminho no linóleo até ser autorizado a entrar. Quando viu Alba segurando Luna, ele parou, as emoções brincando em seu rosto, geralmente contido. "Você gostaria de segurá-la?" perguntou Alba suavemente. Suas mãos, tão capazes com motores de barcos e reparos de edifícios, tremeram ligeiramente enquanto ele aninhava Luna. O bebê se aninhou instantaneamente em seus braços, como se reconhecesse um espírito afim. Outra alma que havia encontrado a cura no abraço da cala do gavilão. Uma semana depois, Alba sentou-se em seu lugar favorito na praia, Luna dormindo placidamente em seu bebê conforto. O divórcio havia sido finalizado 3 dias antes do nascimento de sua filha. Javier havia enviado uma mensagem estéril de parabéns através de seu advogado, juntamente com documentos renunciando a qualquer reivindicação de custódia. Sua nova vida com Carmen já estava nas manchetes dos círculos sociais do Rio de Janeiro. Alba tocou o relicário de prata de sua avó, que agora continha uma pequena foto de Luna. A brisa da manhã trazia o aroma de sal e novas possibilidades, e ela podia ouvir os sons distantes da cala do gavilão acordando. "Você se importa com alguma companhia?" A voz de Carlos veio com café, descafeinado para ela, normal para ele. "Nunca", ela respondeu. Abrindo espaço no cobertor, eles se sentaram em um silêncio confortável, observando as ondas. Luna se agitou, fazendo aqueles pequenos sons de bebê que nunca deixavam de surpreender Alba. Sem discussão, Carlos se inclinou para ajustar o guarda-sol sobre o bebê conforto. Seus movimentos naturais e protetores. "Recebi uma ligação de um armador particular em Salvador." Ele disse finalmente. "Ele quer que eu restaure toda a frota dele. Significaria abrir minha própria oficina." Alba se virou para olhá-lo, vendo a mistura de excitação e incerteza em seus olhos. "Isso é maravilhoso, mas significaria deixar a cala do gavilão." "Não," ele disse rapidamente. "Eu ficaria aqui. Viajaria quando necessário. Alguns lugares..." Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. "Curam você? E algumas pessoas fazem você querer construir algo real." O peso de suas palavras pairou entre eles como uma promessa. "Eu estive pensando na lanchonete", disse Alba. "Pilar me ofereceu uma sociedade. Ela disse que é hora de ela ter alguém para compartilhar o fardo. Eu acho que estou pronta. Não apenas para a lanchonete, mas..." Ela encontrou os olhos dele. "Para todo o resto também." A mão de Carlos encontrou a dela na areia, seus dedos entrelaçando-se com a facilidade da prática. Luna escolheu aquele momento para acordar completamente, exigindo atenção, com uma determinação que fez os dois rirem. Enquanto Alba levantava sua filha, ela se viu refletida na beira da água. A mulher que a encarava não era a esposa perfeitamente polida do Rio de Janeiro, nem era a refugiada assustada que chegou pela primeira vez à cala do gavilão. Esta mulher havia resistido a tempestades e emergido mais forte. Ela havia aprendido que o amor não deveria exigir encolhimento. Ela havia descoberto que a família poderia ser encontrada nos lugares mais inesperados. "Pronta para voltar?" ele perguntou, levantando-se e oferecendo-lhe a mão.
Alba sorriu, pegando sua mão e levantando-se com a filha nos braços. Sim, ela disse, e quis dizer mais do que apenas deixar a praia. Eu estou pronta para tudo. Juntos, eles caminharam em direção ao vilarejo, seus passos na areia contando uma história de finais e começos, de sombras deixadas para trás e luz abraçada. E no coração de Alba, onde o medo havia vivido uma vez, havia apenas gratidão, pela tempestade que a trouxera para esta costa e pela coragem que ela encontrou para ficar e construir algo bonito a partir dos escombros de seu passado. Epílogo. 3 anos depois, a lanchonete do Canto do Mar fervilhava com sua habitual clientela matinal de fim de semana, o aroma de café fresco misturando-se com o ar do mar através das janelas abertas. Atrás do balcão, Alba equilibrava habilmente uma bandeja de muffins enquanto respondia a perguntas sobre os especiais do dia. O relicário de prata ainda pendia em seu pescoço. Agora continha 2 fotos, a bebê Luna e uma mais recente de sua pequena família. Mamãe, mamãe! A voz de Luna, de 3 anos, ecoou acima do murmúrio da lanchonete. Ela estava sentada em seu lugar habitual, uma pequena mesa perto do antigo canto de seu pai, colorindo com a determinação concentrada que a tornava tão parecida com sua mãe. Carlos, recém-chegado da Marinha, onde seu negócio de restauração havia crescido para incluir uma pequena frota de clientes leais, pegou sua filha no colo com facilidade praticada. O anel de casamento em seu dedo capturava a luz, um simples anel de prata que combinava com o que Alba usava, trocado 1 ano antes na mesma praia, onde eles haviam compartilhado tantos momentos significativos. Pilar, agora semi-aposentada, mas ainda o coração da lanchonete, saiu da cozinha com um prato de seus famosos scones de mirtilo. A doutora Flávia Azevedo entrou com seu pedido semanal. Seus olhos pousaram em um pequeno cartaz de "Em breve", perto do caixa. Planos para a expansão da lanchonete na loja vizinha, onde Alba logo abriria uma livraria-café inspirada no amor de sua filha pela hora da história. Aqui, neste pequeno vilarejo costeiro entre o mar e o céu infinito, Alba havia encontrado mais do que uma fuga. Ela havia encontrado seu caminho para casa e cada passo da jornada valeu a pena. Reflexão e chamada para a ação. Se você descobrisse hoje que sua vida perfeita foi construída sobre mentiras e manipulação, você teria a coragem de largar tudo e começar do zero, mesmo sem saber o que o futuro reserva? Querido amigo, a vida, como os estoicos nos lembram, não é sobre a mão que nos é dada, mas sobre como escolhemos jogá-la. A história de Alba não é apenas ficção, é um reflexo da coragem silenciosa que tantas pessoas carregam. A verdadeira força nem sempre ruge. Às vezes ela sussurra, "Isso não está certo", e se afasta, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Sua jornada é um lembrete de que começar de novo não é um fracasso. É um ato de amor próprio por seu futuro e pela vida que você realmente merece. Se esta história tocou você, por favor, não aguarde. Dê um gostei neste vídeo, compartilhe com alguém que precise de um pouco de coragem hoje. Inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Obrigado por estar aqui. Sua jornada é importante e você nunca está sozinho. Deixe-me sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar de Alba? Nos vemos na próxima história.